Eu sou o Vitor do Prado, conselheiro consultivo internacional e membro do Núcleo de Comércio Internacional e Economia Global do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O SEBRE, neste ano de 2023, celebra 25 anos e organiza uma série de conversas, entrevistas com diplomatas, comentadores internacionais, acadêmicos, e falamos sobre a realidade internacional e sobre as repercussões para o Brasil. Nós temos hoje o grande prazer de receber Marcos Trujillo, economista, diplomata, acadêmico, Distinguished Fellow do INSEAD, Leadership Fellow da Universidade de Oxford e, last but not least, ex-presidente do New Development Bank, o chamado Banco dos BRICS. O Marcos é um arguto observador da realidade internacional, um caro amigo. Marcos, muitíssimo obrigado por estar conosco hoje. É um grande prazer fazer essa entrevista e temos essa conversa no âmbito do SEBRE. É uma Marcos... alegria, Victor, não apenas pelo fato de que eu estou aqui conversando com alguém que tem... Nós temos um sobrenome em comum, né, que é o sobrenome Prado, mas além da grande amizade e admiração que eu tenho por você, também nesse contexto aí de um quarto de século do SEBRE, que acabou se tornando um dos mais importantes think tanks, né, sobre temas internacionais do mundo. Muito obrigado, Marcos. Queria começar, quando a gente ouve palestras sobre a realidade do mundo, é muito comum as pessoas se referirem a uma série de conceitos que começam com a letra C. Covid, conflitos, clima, China. Antes de nós falarmos sobre a situação do mundo, geopolítica, geoeconomia, eu sei que você hoje está em Dubai, participando da COP28. Queria ouvir um testemunho seu, Marcos. O que é que está acontecendo aí em Dubai? O que é que você tem visto na COP28? Não, Vitor, essa é a minha terceira COP, né? Eu estive em Glasgow há 2 anos, estive em Sharm el-Sheikh do ano passado, e, obviamente, é uma grande mobilização internacional em torno da agenda climática, em torno da agenda do meio ambiente, em torno da agenda do desenvolvimento sustentável. Me parece que desdobramentos internacionais, né, como a guerra na Ucrânia, acabaram afetando bastante também o ar do tempo, né, que envolve essa série de conferências. Eu diria que esse cenário de crises, né, que você mencionou aí, ele não acontece numa outra atmosfera. Esse cenário de crise ele acontece no mesmo espaço das conferências climáticas. Então, me parece que é praticamente impossível você distanciar coisas do tipo insegurança energética da velocidade, por exemplo, que se faz a uma transição verde. A questão de utilizar ou não combustíveis fósseis de maneira ampliada, uma possibilidade de você difundir e aumentar aquilo da matriz energética que vem de fontes como energia fotovoltaica, energia eólica, biocombustíveis, etc. Então, existe uma agenda que é uma agenda, mais uma vez, que está muito imantada, está muito parametrizada, né, pelo que acontece no quadro geopolítico maior. Isso dificulta, né, aquilo que nós poderíamos chamar de grandes consensos, né, como a gente tem percebido nessas últimas COPs. Agora, por outro lado, há uma série de micro-iniciativas, e por aqui, micro-iniciativas, Vitor, por favor, não entenda iniciativas de pequena, às vezes são iniciativas de grande dimensão, mas elas, por vezes, não vêm necessariamente da obra de um ou outro Estado-nação, né? Vem de parte de uma coalizão setorial, ou de uma certa empresa, ou de uma organização não governamental. Eu vejo que ganha atração, por exemplo, esse tema do mercado de créditos de carbono. Eu vejo também emergir uma outra agenda que me parece muito importante, Vitor, e que tem que ver com uma espécie de deslocamento do eixo das preocupações do desenvolvimento sustentável. É claro que a COP é, sobretudo, em relação ao clima, mas a temática do desenvolvimento sustentável como um todo está passando por uma série de metamorfoses, né? Desde 72, na Conferência de Estocolmo, até a Conferência do Rio em 92, se nós colocássemos o desenvolvimento sustentável como uma espécie de escala de pH, né, uma régua,
Para alguns, num extremo, encontram-se as preocupações ecológicas e no outro extremo se encontram as preocupações econômicas, e as sociedades são um cursor, não é, que se movimentam entre um e o outro. E é claro, parece até compreensível, né, que essa agenda teve uma dominância dos temas ecológicos sobre os econômicos. Mas, às vezes, com o aumento da desigualdade no mundo, né, você tem fenômenos em que, por exemplo, a taxa média, né, de expectativa média de vida ao nascer, numa série de países, mesmo em países emergentes, tem subido bastante, né, o que traz o desafio do treinamento desses talentos, a chamada reskilling, né, a recapacitação ou reabilitação, se tornou um dos temas fortes, não apenas da economia, mas do próprio desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, se você tem alguém que tem uma expectativa média de vida ao nascer já ao norte dos 80 anos e aos 30, 32 anos não tem os equipamentos necessários para lidar com esses setores da economia 4.0, esse ou aquele indivíduo vão ficar muito à margem do que são as exigências da economia contemporânea, e isso, no limite, é um desafio para o tema do desenvolvimento sustentável como um todo. Então, mais uma vez, aqui em Dubai, eu estou gostando mais de ver essas micro-soluções interessantes e que vão se multiplicando, né, exponencialmente por conta dos seus bons exemplos, do que por grandes consensos, grandes soluções que surgem a partir de um pacto, que é realmente muito difícil hoje, dado o cenário conflagrado, né, que nós vemos no tabuleiro mundial. Muito interessante. Muito obrigado, Marcos. Não tinha presente essas iniciativas, enfim, micro, mas que têm importância, como você diz. Isso pode ser uma solução, de fato, dada a dificuldade de você ter um grande consenso de todo mundo. Acho muito interessante isso que você nos conta. E acho também interessante o que você diz sobre ecologia, economia, que no fundo são os dois lados do conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só ecologia, meio ambiente, mas é também o lado de desenvolvimento, combate à pobreza. Marcos, voltando à questão da economia mundial, muita gente fala em desglobalização, reglobalização. Vocês, recentemente, numa entrevista, usou um conceito que eu achei interessante, que foi de recessão da globalização. Agora, por outro lado, quando a gente olha os números de comércio, o comércio entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, continua florescendo, com exceção do setor de tecnologia. Mas, digamos, o resto do comércio continua florescendo e todo aquele medo de quebra nas cadeias de valor, no fundo, não aconteceu daquela maneira como as pessoas previam. Há uma alteração das cadeias de valor, mas não há uma grande quebra. Ou seja, nós não vimos ainda uma imensa fragmentação e uma reconcentração das produções. Como é que você vê o futuro? Como é que a gente concilia essa narrativa de um mundo fragmentado e desglobalizado com a realidade no terreno que, pelo menos até hoje, não mostra isso? Como é que você analisa isso, Marcos? Bom, Vitor, às vezes para descrever os mesmos fenômenos, né, as pessoas usam termos diferentes, né? Então, eu vou utilizar aqui aqueles que me parecem os mais precisos, mas sabendo que outros profissionais, né, da área internacional utilizam termos semelhantes. Eu acho que é correto, Vitor, é o seguinte: se nós fôssemos embarcar numa máquina do tempo e voltar para aquele período entre a queda do Muro de Berlim em 1989, né, e o desmantelamento da União Soviética na noite de Natal de 1991, quer dizer, se a gente vai daquele período até a crise do subprime, né, então nós poderíamos cronologicamente localizar as duas referências entre the fall of the Berlin Wall and the fall of Lehman Brothers, né, a queda do Muro de Berlim e a queda do Lehman Brothers, o tradicional banco de investimento dos Estados Unidos. A gente viveu aquilo que a gente poderia chamar de uma globalização profunda, né? Outros chamam isso de hiperglobalização. E essa globalização profunda tinha algumas marcas bastante claras, né? Apenas, né, arbitrariamente escolhendo uma ou outra, você tinha uma noção de que aquela história, né, do Fukuyama, talvez a economia de mercado, a democracia representativa, o Estado de Direito representassem pontos cardeais mais fortes, né, na bússola
da sociedade sobre como construir mais prosperidade. Me parece que durante um tempo essas noções foram intocadas, até pelo exemplo recente do fracasso do socialismo real. Eu acho que é correto também dizer que aquela dinâmica, né, de integração econômica que nós observamos com a União Europeia, no Mercosul, no NAFTA, em alguns casos adquiriu também uma dimensão para além da economia, né? Veja o caso dos europeus, né, com o seu Tribunal Comum em Estrasburgo, né, o Parlamento Comum em Bruxelas, ou seja, havia uma ideia de que o processo de integração talvez levasse a mais globalização, né? Eu me lembro, por exemplo, nos anos 90, trabalhando em Nova York, né, na nossa representação junto à ONU, eu ouvi de uma colega europeia a seguinte projeção, a seguinte bola de cristal. Ela disse: olha, no futuro nós seremos menos alemães e mais europeus, seremos menos franceses e mais europeus, menos portugueses e mais europeus. Assim, quase com um coração aberto em relação ao que, num determinado momento, poderia se tornar um Estados Unidos da Europa, né? Ou seja, a ideia de que a integração era uma espécie de escala numa viagem maior em direção a mais globalização. Você também tinha esse fenômeno da tecnologia, né? Mais uma vez, atravessando fronteiras, ajudando a disseminar valores, etc. Então, esse período de globalização profunda, seguramente, Vitor, entrou em xeque com a crise de 2008. Né? Aliás, seja com o subprime em 2008, seja com a crise das economias mediterrâneas em 2011, aquilo que parecia um caminho sem obstáculos da globalização profunda passou a encontrar algumas balizas, né? alguns obstáculos. Deixou de ser uma corrida de metros rasos para ser uma corrida com obstáculos. E eu acho que é correto dizer que a gente passou por uma certa desglobalização, ou passamos ainda por uma certa desglobalização, e talvez nós devamos entender desglobalização não como o contrário de globalização, mas da mesma maneira que a gente entende o termo desaceleração. Né? Quando um veículo está desacelerando, não significa que ele parou, significa apenas que a sua progressão acontece num ritmo, né, menos impressionante daquilo que é o anterior. Por isso que, mais recentemente, eu achei que é mais útil chamar esse período que nós estamos vivendo agora de uma recessão da globalização, né? Porque numa recessão econômica você tem uma série cronológica, né, de decréscimo da atividade econômica, mas no limite a atividade econômica não para, né? E eu acho que é isso que nós estamos observando agora, e nós estamos observando isso por uma série, por uma confluência de fatores. Por exemplo, nós vivemos nos últimos 3 anos a mais delicada crise de saúde pública desde a gripe espanhola de 1918, 1919. Né? Nós vivemos a mais grave situação geopolítica no coração da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos as taxas inflacionárias mais altas e aparentemente sustentadamente altas, combinada com baixa atividade econômica, desde a chamada estagflação do final dos anos 70. Né? Tem economistas que chamam isso de estagflação 2.0, o que levou a um processo de grande largesse fiscal por parte das principais economias do mundo, né? Aumento dramático, né, da expansão da base monetária. Hoje, de cada 6 dólares em circulação do mundo, um existia há cerca de 18 meses, e paira sobre o ar aí aquilo que, por uma ótica, você poderia chamar de uma mega competição, uma mega concorrência entre a China e o Ocidente, ou entre a China e os Estados Unidos, e que alguns chamam, aliás, gente que eu respeito muito, de uma Guerra Fria 2.0, né, ou de uma nova Guerra Fria. Então, tudo isso, eu acho que, como você bem mencionou, leva a uma certa rearrumação. Né? Por exemplo, é verdade que alguns dos protagonistas desse jogo continuam com relações muito intensas. Na visita recente agora que o Xi Jinping fez aos Estados Unidos, na Califórnia, teve um encontro bilateral com o presidente Biden, a reunião da PEC, etc., eu assisti com muita atenção todo o evento empresarial que aconteceu naquela ocasião. Né? E o presidente Xi Jinping comentava um comércio bilateral
de 760 bilhões de dólares entre Estados Unidos e China. Falava sobre um fluxo bilateral de investimento estrangeiro direto de 250 bilhões de dólares. São, de fato, números muito impressionantes, né? Agora, essas mudanças aí, elas estão mostrando que a globalização está seguindo por outros caminhos. Ela está evoluindo, ela está sendo redesenhada. Por exemplo, em 2021, o Brasil, e não os Estados Unidos, foi o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês. Aliás, se você pegar, Vitor, os 20 anos que antecederam essa data, os Estados Unidos foram o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês e a China foi o principal destino do investimento estrangeiro direto americano. Então, aquilo que aconteceu, o que ganhou tração num contexto de globalização profunda e que aguentou os primeiros testes aí dessa onda recessiva de globalização, claro, continua robusto, mas sofreu abalo, sofreu redirecionamento até do ponto de vista jurídico, né? Hoje há muito mais restrições para o investimento estrangeiro direto americano na China do que jamais houve, pelo menos desde que, por exemplo, a China começa, né, o seu extraordinário processo de abertura econômica no final dos anos 70. Há muito mais restrições, né, para aquisições de ativos por parte, né, de nacionais chineses nos Estados Unidos. O mesmo é verdade em relação à Europa. Você entra num jogo de espelhos perigoso, porque alguém faz algo aqui, há uma retaliação ali, e, obviamente, né, o corredor, né, para a globalização fluir vai se tornando mais estreito. Agora, é claro, isso acaba criando outras geometrias. Vitor, essa nova globalização, né, que resulta dessas mudanças traz oportunidades e desafios diferentes, né? Eu gosto sempre de mencionar o comércio internacional do Brasil, né, como um exemplo desses ares diferentes, né? Você vê que coisa curiosa, né? Em 2001, o comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano. Hoje o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 60 horas. Né? Hoje o Brasil exporta mais para a Malásia do que para a Itália. O Brasil exporta mais para a Tailândia do que para a França. Exporta mais para a Índia do que para o Reino Unido, mais para Singapura do que para a Alemanha. Isso não significa que a globalização parou, mas significa que ela mudou de formato. Isso se deve muito também, Vitor, a alguns países mudaram de andar, né? Eles passaram por um upgrade, eles mudaram a sua natureza. Veja o caso da China, né, onde eu residi recentemente. A China não é mais aquilo que os economistas gostam de chamar de LCC, né, um low cost country, né? Então é natural, por exemplo, que uma parte importante daquelas atividades manufatureiras encontravam-se sediadas em território chinês e que ainda são muito dependentes de força de trabalho, como o custo final de produção, dependendo dos casos, passa ali um processo de análise de diferentes jurisdições e você vai ter uma diáspora desse capital fabril, que encontrava-se num primeiro momento localizado na China e que vai encontrar uma nova moradia no Vietnã ou em Bangladesh. Aliás, Bangladesh é o país asiático que mais cresceu o seu produto interno bruto nos últimos 10 anos. Muito disso está indo para a Índia também, porque a Índia tem a escala territorial, o tamanho populacional, a classe gerencial, as tecnologias de disseminação frugal que acabam atraindo, né, esse tipo de investimento. Muito disso indo para o México, né, porque o México, afinal de contas, não apenas tem a proximidade geográfica com alguns dos principais mercados do mundo, mas também conseguiu construir um enxoval de acordos de comércio e investimentos para além do tal do USMCA, né, o sucessor do NAFTA, o que faz com que o México, digamos assim, seja um dos principais, é um dos protagonistas, né, desse novo capítulo da globalização. Então, tudo isso é muito interessante. Os desafios mudaram. Me parece, Vitor, que é como se o jogo de cartas tivesse sido redistribuído. E, de repente, o Brasil está lá sentado à mesa, ele olha para suas mãos e vê, né, o novo conjunto de cartas que ele foi servido e ele diz consigo mesmo: puxa, eu tenho um jogo bom aqui. Sabendo jogar certo, eu posso sair ganhando muito
desse novo capítulo da globalização. Interessante, Marcos. Eu justamente ia te pedir que você falasse um pouco mais sobre a China e, sobretudo, a respeito desses problemas econômicos que a gente vê na imprensa da China, a questão da bolha imobiliária, mas também do lado dos Estados Unidos, onde há as notícias boas e notícias não tão boas. E o fato de a gente que observa a realidade internacional ter essa impressão de que nós somos reféns de uma relação bilateral entre os Estados Unidos e a China o tempo todo. Queria te ouvir um pouco mais sobre como você vê essa relação dos Estados Unidos e a China, e do lado americano, essa volta da política industrial, né? Os americanos decidiram investir pesadamente em tecnologia, em microchips, e também em áreas em que os chineses tinham, ou ainda têm, um certo avanço, que é toda a parte de veículos elétricos e tecnologias que são verdes, não é? A gente vê aí uma espécie de competição. Antes da gente voltar a falar sobre o Brasil e Global South, queria te ouvir um pouco sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a China. Veja, Vitor, escala e tamanho, não é? Importam, né? São importantes, né? Porque as coisas acabaram ganhando uma dimensão. Quando eu mencionei agora há pouco, né, que a corrente comercial Brasil-China em 2001 era de $1 bilhão, a economia da China tinha o tamanho do PIB nominal da Itália, ou seja, mais ou menos $2 trilhões. Hoje, pelo critério do PIB nominal, a China está se aproximando dos $20 trilhões, né? Ela é 10 vezes maior do que ela era 2 décadas atrás. Do ponto de vista da paridade do poder de compra, né, o PIB medido PPP, a China já é a maior economia do mundo. E aí, enfim, para a gente medir mais uma vez o que isso significa, né, até para tentar levar em consideração o máximo de elementos possíveis para a gente saber se existe uma nova guerra fria no mundo e como é que o Brasil faz para evitar esse jogo binário. Veja, hoje, do ponto de vista do cálculo do PIB nominal, Vitor, a maior economia do mundo é os Estados Unidos, com 24, 25 trilhões, a segunda, a China, com 19, 20 trilhões, e a terceira maior economia do mundo é a economia do Japão, com 5,5 trilhões. Ora, se você é uma economia de $20 trilhões e você cresce 4% ao ano, né, a sua contribuição para a formação da demanda global, né, o crescimento global, é de $800 bilhões. Isso significa você acrescentar uma Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, ao PIB chinês a cada 7 meses. O tamanho é muito importante. E, mais uma vez, o Kishore Mahbubani, né, que é um amigo frequente aqui do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um pensador, um ator que nós todos gostamos, né, admiramos, ele outro dia me chamou a atenção para a seguinte projeção, né? Ele disse o seguinte: olha, Marcos, se a economia chinesa, né, estaciona a sua expansão anual em 3,5%, 4%, isso vai significar que daqui a 10 anos, né, quando o nosso CEB estiver comemorando 35 anos, a maior economia do mundo será os Estados Unidos ou a China, a segunda maior economia do mundo será os Estados Unidos ou a China, agora a terceira maior economia do mundo será uma China que hoje não existe, mas que será o resultado, né, do crescimento da economia chinesa acumulado nesses próximos 10 anos. E tal crescimento acumulado supera o que hoje são os 5,5 trilhões de dólares do PIB japonês. Então, isso tem um enorme peso, né, e um enorme peso até para que o Brasil possa perceber que jogo, né, ele vai ter que disputar nos próximos anos, porque, quer queira, quer não, nós vamos continuar sendo grandes fornecedores para a China daquilo que a China precisa, sobretudo num contexto de segurança alimentar, de segurança energética e dos ingredientes necessários para uma efetiva transição para a chamada economia verde. Agora, os Estados Unidos continuarão muito importantes durante muito tempo.
né? Não apenas os Estados Unidos são uma das principais fontes de irradiação de liquidez, né, de investimento estrangeiro direto. Os Estados Unidos, me parece, vão se tornar cada vez mais efetivos, né, na defesa do que eles consideram seja uma ordem internacional que, em grande medida, foi desenhada por eles na segunda metade dos anos 40 e que vai acrescentando instituições, né, ao longo dos anos, de modo que eu entendo que esse é um jogo em que o Brasil tem que jogar com muita inteligência. Agora, por outro lado, há uma tendência hoje no mundo, e não é apenas nos Estados Unidos, que nós poderíamos chamar, Vitor, eu estou procurando uma palavra melhor, mas eu não encontrei. Então, a palavra que eu inventei de bricolagem é a palavra geoeconossegurança, né? Geoeconosecurity. Porque eu e você... né, mas é boa, porque tem vários componentes aí, geoeconomia e segurança. Tem pelo menos 3 conceitos importantes. Sabe por que eu acho que é uma palavra que pode ser um termo útil, né, para a gente explicar essas coisas? Eu acho que esse período de globalização profundo, né, ele teve quase que um manifesto, né, uma súmula de época, que é aquele livro do Thomas Friedman, né, o Mundo é Plano. Né? E nesse Mundo é Plano do Thomas Friedman, uma bola de vôlei era desenhada na Alemanha, o seu couro artificial é feito na Malásia, a sua cola é feita na Tailândia, a bola é montada na China, essa bola é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa norueguesa, o escritório de contabilidade, né, que rege essa operação como um todo fica na Irlanda, a agência de publicidade que desenha a campanha global é uma agência de publicidade brasileira. Então, até que nominalmente, você podia ler ali na bola Made in China. Mas, na realidade, essa bola era Made in the World. Né? Porque uma contribuição ali grande, né? Chamados Global Supply Chains. Eu não vou dizer, Vitor, que esse mundo acabou. Mas esse é um mundo em que os critérios de geoeconossegurança vão tentar encurtar muitas dessas redes de suprimento e vão diminuir a exposição relativa que determinadas áreas, como áreas de farmacêuticos, as áreas de tecnologia da informação, como você mencionou, e outros setores, né, considerados essenciais, representam para algumas das principais economias do mundo. Eu fiquei muito impactado com o discurso que eu ouvi em abril desse ano do Jake Sullivan, né, o Conselheiro Nacional de Segurança da Casa Branca, e que agora, mais recentemente, foi transformado, mais uma vez, num manifesto de época, né, na última edição da revista Foreign Affairs, em que, claramente, o que se busca ali é cunhar um novo sentido para a expressão consenso de Washington. Né? Quer dizer, se você teve um consenso de Washington nos anos 90, que foi alcunhado, né, de manifesto, né, do neoliberalismo, né, das economias abertas, liberação da conta de capital, privatizações, etc., aumento do comércio internacional na composição orgânica do produto interno de diferentes países, esse novo consenso de Washington, né, claramente mostra que a ascensão da China e o que ele considera uma série de outros países, né, que não compartilham com essa visão de mundo de economia de mercado, democracia representativa, Estado de Direito, etc., chamam a uma nova função do governo, do Estado, né, como formador de demanda, como estabelecimento de regras, que aparentemente privilegiam previsibilidade e segurança da cadeia de suprimentos digamos assim, lucratividade e eficiência da cadeia de suprimentos. Né? E isso vai gerar uma série de efeitos, enfim, tangíveis. Né? Um deles você vai ter produtos mais caros. Você vai ter que fazer um esforço adicional de capex. Haverá uma relocalização de hubs industriais pelo mundo. Aí, por isso, vários países falarem sobre reindustrialização, sobre neoindustrialização. Toda uma nova gama, né, de parcerias serão possíveis a partir de conceitos como nearshoring ou friendshoring. Embora, na minha opinião, Vitor, esses dois conceitos têm muito mais que ver, não é,
com a possibilidade de você diminuir risco, mas ao mesmo tempo sacrificar um mínimo de eficiência. Então, eu vejo de vez em quando pessoas no Brasil entenderem que automaticamente, né, como há uma espécie de onda de restrições em relação ao comércio com a China, né, por parte de países ocidentais, automaticamente, mecanicamente, ativos industriais vão se transferir para o Brasil, né, as fábricas vão bater suas asinhas, vão pousar no Brasil e o Brasil se reindustrializa. Então, duas observações aqui. Primeiro, é verdade que a China está se desindustrializando. Aliás, desindustrialização aqui entendida como diminuição da fatia relativa que a atividade manufatureira representa na composição total do PIB chinês. Isso está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a China se está tornando um país de maior valor agregado. E muitos desses capitais eles vão se localizar em países que têm essa combinação, mais uma vez, de proximidade geográfica, acordos internacionais de quarta geração, a possibilidade, né, de você utilizar regras de origem de uma maneira que não venha prejudicar a chegada do novo investimento estrangeiro. Então, tudo isso está, digamos assim, na tela do radar de como esses capitais estão se reposicionando no mundo. É um erro. Enfim, tem coisas que são nossas e que nós jamais deveríamos abrir mão. O Brasil é um país democrático. O Brasil é um sistema multipartidário. O Brasil é uma economia de mercado e deve ser cada vez mais uma economia de mercado. O Brasil é um país de Estado de Direito. A gente não abre mão disso, né? Dito isso, vamos com realismo construir as parcerias necessárias. E como você bem disse, talvez o tipo de competição hoje no mundo, né, entre as principais potências, não possa utilizar o template do que foi a Guerra Fria 1.0. Né? Por exemplo, o jogo de soma zero, né, Vitor? Eu e você, quantas vezes a gente não ouviu e usou a expressão jogo de soma zero? Né? Eu não sei se aplica muito para esse contexto dessa nova competição. Outro dia, estava conversando com o Raghuram Rajan, que foi economista-chefe do Fundo Monetário, professor da Universidade de Chicago, e foi também presidente do Banco Central indiano. E ele estava me contando o seguinte, que ele tinha feito um cálculo a valor presente de qual foi o ano de maiores trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ele chegou à conclusão que foi o ano de 1979, um ano antes das Olimpíadas de Moscou, que foram boicotadas pelos Estados Unidos. E o intercâmbio comercial entre Estados Unidos e União Soviética naquele ano, a valor presente, foi de 2 bilhões de dólares. Ora, hoje o comércio Estados Unidos-China é de 2 bilhões de dólares por dia. Então, há uma interdependência muito mais complexa e robusta do que aquela que a gente viu no passado. Agora, tem temas aí, você mencionou, a gente pode até falar um pouco mais sobre eles, como, por exemplo, competição na área tecnológica, né, ou maior noção de autonomia na área tecnológica, que vão continuar determinando as políticas, muitas delas orientadas por esse GPS, né, da geoeconossegurança. E, enfim, o Brasil vai ter que saber navegar essas águas. Obrigado, Marcos. Muito rica a sua exposição, muita coisa para falar. Eu queria aprofundar dois temas. Por um lado, o Brasil, e naquelas características que você mencionou, de novas cadeias de suprimento, o Brasil não necessariamente tem características naturais positivas. Por exemplo, a posição geográfica não é o forte do Brasil. O Brasil tem outras coisas, como você descreveu, a democracia e etc., mas a posição geográfica não necessariamente nos ajuda. E a outra coisa é que nós temos uma economia que ainda é muito baseada em commodities. Nós não estamos no alto jogo tecnológico como outros países, que muita gente diz, nós, no fundo, teríamos que aumentar a produtividade e teríamos que investir mais em tecnologia para não reproduzir aquele velho esquema de relações do tipo colonial, exportação de commodities somente. Agora, por outro lado, na política, o Brasil, evidentemente, tem lá a sua presença. Presidência do G20 nesse ano, uma nova configuração de BRICS, gostemos ou não, mas, enfim, tem ali um novo jogo. E esse grande conceito de Global South, que eu, pessoalmente, tenho alguma restrição, mas queria te ouvir também
enfim, nós falamos dos Estados Unidos, falamos de China, queria te ouvir um pouco sobre Global South e o Brasil e essa, digamos, a maneira como o Brasil se insere nesse Global South. Eu queria fazer a conexão do tema do Sul Global, Vitor, com um dos pontos que você mencionou, que é o ponto do perfil econômico do Brasil como um grande produtor de commodities, né? Você sabe que o maior produtor e exportador mundial de commodities é a economia dos Estados Unidos da América, né? Então, de modo que não há, pelo menos conceitualmente, né, nenhuma impossibilidade, nenhuma incompatibilidade entre ser um grande produtor de commodities e ser também um dos países que mais lideram o depósito de patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual ou na inovação, etc. Eu diria também, aqui já fazendo, digamos assim, um voo teórico mais ambicioso, Vitor, que nós fomos treinados a entender que a economia tem um setor primário, né? Tem um setor agrícola, né? Mineral, tem o setor secundário, que é o setor industrial, e tem o setor terciário de serviços, né? A minha impressão é que o que está acontecendo hoje no mundo é uma espécie de disseminação da noção de agregação de valor para além de todos esses setores. Então, a maneira pela qual a gente vai entender industrialização ou neoindustrialização com um dicionário contemporâneo é que neoindustrialização é o novo nome da produtividade, né? Então, por exemplo, se você tem uma autopeça, né, que vai para o setor setor automotivo, que está protegida por uma política de substituição de importações, por escudos tarifários impermeáveis, por cotas muito restritas, e, por outro lado, você tem um grão de soja, um grão de milho, né, que é produzido utilizando tecnologia avançada, tecnologia de cálculo, por exemplo, da previsão do tempo, robótica, utilização ótima da terra, nutrientes do solo de modo a produzir a maior safra possível, né? Um escritório de direito patentário que gera propriedade intelectual a partir de inovações no campo, uma agência de publicidade especializada no agronegócio. Eu acho que tem mais agregação de valor ali, né? Há mais elementos de contribuição para a produtividade ali do que numa atividade que, mais uma vez, tradicionalmente se localiza no setor manufatureiro, no setor industrial, mas que está protegida da competição internacional e, portanto, a sua agregação de valor do ponto de vista da produtividade é relativamente pequena. Eu acho que o que vale aqui nesse nosso planejar aqui para o futuro é entender que a manufatura tem que se tornar mente-fatura, né? From manufacturing to manufacturing. E aí você tem um fenômeno interessante porque, Vitor, nesse momento que nós conversamos, a população mundial é de 8 bilhões de pessoas. Essa é a nossa população. E daqui a 25 anos, quando o nosso cérebro estiver fazendo 50 anos de existência, né, a população mundial será de 10 bilhões de pessoas. Nos próximos 25 anos, nós vamos ter o acréscimo líquido de 2 bilhões de habitantes no planeta, né? Outro dia, por curiosidade, eu fui revisitar o Angus Madison, né, aquele economista que foi economista-chefe da OCDE, que era um sujeito super ambicioso, né, porque ele utilizava ferramentas históricas e estatísticas para tentar calcular qual era o PIB mundial no ano em que Jesus nasceu e qual era a população mundial no ano em que Jesus nasceu. Então, para o Angus Madison, quando Jesus nasceu, a população do mundo era de 150 milhões de pessoas. Vitor, você sabe quanto tempo levou para a população mundial chegar a 2 bilhões e 150 milhões? Levou 1929 anos. Então, olha que coisa impressionante acontecerá no mundo nesse próximo quarto de século. Nós vamos acrescentar um número líquido de habitantes no planeta que no passado nós levamos 1929 anos para acumular, né? Então, quando você cruza esse dado, aliás, esse aumento populacional dramático, Vitor, vai vir apenas de 9 dentre os 194 países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, onde você observará um pequeno aumento populacional. Todos os outros países são em desenvolvimento, a Índia, Paquistão e os outros 6 são da África subsaariana.
Quando você cruza esse dado com outro dado de que cada vez mais o motor da economia global virá a partir dos emergentes, você vai perceber no mundo que existe um fenômeno de pressão grande por responder à pergunta de onde virá o alimento do mundo, de onde virá a energia do mundo e de onde virá os ingredientes para a transição verde. E é nesse jogo que o Brasil tem, mais uma vez, fichas que são invejáveis, né, por conta do nosso protagonismo nessas 3 áreas. Agora, você, a partir de uma constatação como essa, ou de uma perspectiva ideológica, que superficialmente nós poderíamos chamar de anti-ocidental, você imaginar que existe algo chamado sul global, um corpo coeso, de interesses semelhantes, né, pautados por uma certa solidariedade, né, em que os países estariam individualmente dispostos a sacrificar os seus interesses para, de mãos dadas, promover o bem, né, desse hemisfério sul, me parece algo um pouco inocente, né? Talvez funcione como item de retórica no discurso aqui e ali, mas qualquer pessoa, né, com um mínimo de capacidade, não apenas de julgamento dos interesses nacionais deste ou daquele ator, mas também da história, né? Porque, veja, o G77 existe no âmbito do sistema multilateral há quanto tempo? O que é o Global South? É uma versão remodelada do que é o G77, com, digamos assim, um escopo mais amplo do que apenas os muros ali da ONU em Nova York ou em Genebra. Eu acho muito disforme demais, muito difuso demais para ter qualquer relevância conceitual, né? Dito isso, é verdade que muitas das grandes chances que o Brasil tem nesse novo cenário internacional se localizam nas parcerias de comércio, investimento, desenvolvimento de tecnologias conjuntas com países de renda per capita mais baixa, ditos emergentes, de crescimento alto, e muitos deles com grande contingente populacional. Marcos, a gente está chegando no final da nossa conversa, que foi interessantíssimo, e eu acho muito interessante o que você disse há pouco sobre oportunidades, o que o mundo terá que suprir no futuro, alimentação e energia. Ou seja, nesse mundo conturbado e tenso que nós vivemos, há oportunidades também, e sobretudo para um país como o Brasil. Se você tivesse que desenhar a política econômica para o Brasil para os próximos anos e um desejo para 2024, o que seria isso, Marcos, para terminar a nossa conversa? Olha, Vitor, eu diria que seria um casamento, né, uma confluência, por um lado, de uma dinâmica de aproveitamento, né, desses excedentes que nós conseguimos gerar no comércio de alimentos. Veja que coisa engraçada, né, o Vitor. Eu estive, mencionei a você, nas 3 últimas COPs, estive em edições recentes do Fórum Econômico Mundial, em edições recentes das reuniões de outono e primavera do Fundo e do Banco Mundial, e uma expressão que não existia, ou pelo menos aparecia de uma maneira mais tênue, foi para o centro do palco, que é a expressão segurança alimentar, né, food security. E acho que muito disso vem não apenas dos efeitos disruptivos, por exemplo, do conflito na Ucrânia, né, ou de mudanças climáticas, mas também desses outros câmbios mais estruturais que são o resultado desse dramático aumento populacional combinado com a tônica do crescimento vindo dos emergentes. Então, veja que coisa curiosa, né? No Brasil, às vezes a gente diz o seguinte: as empresas brasileiras, ainda mais no setor alimentar, né, são muito competentes da porteira para dentro, mas têm grandes dificuldades da porteira para fora, porque nos falta ferrovia para escoar a produção, ou capacidade de armazenamento, ou portos que sejam operantes, ou seja, nós temos um grande gap infraestrutural, e isso é verdade. Agora, aquilo que funciona por uma lógica que muita gente já ouviu, é basicamente a seguinte, Vitor: se você deve $100 ao banco, você tem um problema. Agora, se você deve $100 milhões ao banco, o banco tem um problema. Então, no mundo em que segurança alimentar não é um problema,
essa falta de infraestrutura brasileira é um problema doméstico, uma questão interna do Brasil. Mas uma situação em que o mundo sofre com insegurança alimentar, esses déficits infraestruturais brasileiros não são apenas um problema do nosso país, são um problema global. E aí você olha, né, você vê o que está acontecendo no mundo e você vê uma grande quantidade de capitais disponíveis a longo prazo por projetos transformadores, né, ou seja, capital em busca, né, de usos atrativos, e, por outro, o déficit de projetos que poderiam absorver uma parte importante, né, desses capitais em países como o Brasil. Então, nós temos uma chance de ouro aqui. Agora, essa oportunidade, que é uma oportunidade que vem com a mudança na estrutura do mundo, ela tem, Vitor, que se fazer acompanhar da continuada lógica de reformas modernizantes, reformas estruturais da economia brasileira. Eu, há alguns meses, estive em Singapura, né, e estava conversando com um grande investidor institucional, e ele me dizia o seguinte: eu falei, Marcos, olha, nós tínhamos a impressão que o Brasil estava no 8º ano seguinte de reformas estruturais, né? E agora a gente tem a impressão, quer dizer, não é que a gente acha que a dinâmica de reformas parou, mas tem um ponto de interrogação, né? E esse ponto de interrogação torna a decisão de investimento mais vagarosa, e aquilo que devia ser um fluxo acelerado e robusto de investimento no Brasil pode sofrer um momento de pausa, o que não é do nosso interesse, né? Porque o mundo está muito perigoso, mas ele está muito interessante para o Brasil. Então, o meu desejo, né, para 2024 é continuar a adquirir para o nosso país mais protagonismo nessas áreas em que ele tem tradicionais vantagens comparativas ricardianas. A partir desses excedentes, utilizar os recursos para criar vantagens competitivas e intensivas em tecnologia e, ao mesmo tempo, dar prosseguimento à lógica de reformas estruturais que vão fazer do Brasil uma das economias mais dinâmicas do século XXI. Excelente. Marcos, muito obrigado. Sempre um prazer te ouvir, sempre um prazer perceber toda essa inteligência e compreensão que você tem do mundo. Muito obrigado por sua participação nessa conversa com o SEBRE. Foi uma grande alegria, Vitor. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.